Entrevista com o presidente da Coordenação Nacional da OAB diz que a OAB de dezembro está garantida. Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lenz e eu tenho algumas palavrinhas para falar sobre essa notícia. Está pipocando a notícia de uma entrevista, como eu mesma disse, falando da garantia da prova da OAB de dezembro. E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque há uma grande movimentação dos alunos nos grupos de estudo. Então eu separei alguns para ler para vocês e para a gente construir alguma coisa legal relacionada a isso, porque muitos estão nesse mesmo barco de sim, fazer o exame de ordem de dezembro. Então, uma das frases foi: nossa, estou com um mix de sentimentos, ansiosa para acabar e com medo de não me sair bem. Depois outra: a barriga doeu de felicidade e nervosismo. Mais uma: quero me jogar da varanda. Meu Deus, eu fiquei pensando, será que é suicídio? Isso tudo é medo? E aí tem um: ansiosa, nervosa, com receio. Mais um: medo de não ter estudado direito, não lembrar, medo de pegar Covid. E por fim, não vou. No meu estado, os casos de Covid vêm aumentando. Estou mal. Bom, gente, de tudo isso que a gente leu aqui, a gente tem uma certeza, né? Que a gente não tem certeza de nada. Não fiquem chateados comigo, mas a certeza é essa. Existe uma garantia que não é uma garantia, porque a gente viu bem esse ano que não existe garantia, né? Mas que é muito provável que aconteça sim o exame de ordem. E vamos pensar nesse sentido. Para quê? Para que a gente possa trilhar o rumo certo nesse um mês antes. A gente tem um mês. Então, se a gente só tem um mês, a gente precisa pegar firme nesse um mês nas coisas importantes e que vão fazer a gente chegar mais próximo da aprovação. A gente tem que valorizar esse um mês. Sabe quando a gente ainda está na faculdade, a gente tem aquele trabalho para entregar e a gente não faz nada um monte de tempo? E aí quando chega em cima da hora, vem aquele gás e a gente consegue realizar? E aí a gente até tira onda sobre isso, inclusive com o TCC. É mais ou menos isso que tem que acontecer com você agora. E aí, conversando com os meus botões para fazer esse vídeo para vocês, e me inspirando em outros vídeos de um cara chamado Calabrese, que eu gosto muito, veio uma frase que diz assim: toda passividade ela é destrutiva. De todos os sentimentos que a gente viu muito a palavra ansioso, né? E a ansiedade está ligada ao medo, mas a ansiedade acontece quando a gente pensa mais no futuro do que no presente. Então, eu preciso que você coloque o pé no chão para pensar no agora, para pensar no um dia de cada vez. E nesse sentido, eu preciso que você esteja sempre em ação, porque água parada apodrece, literalmente. Nós parados, passivos, a gente se destrói. Assim como quando a gente para de andar, correr, fazer uma atividade física, a gente vai atrofiando. Então eu preciso muito que vocês foquem em se exercitar, fazer um treinamento, um exercício de estudo todos os dias. Que seja uma questão, duas questões, uma peça, não importa. Mas esse exercício é importante para que esses olhinhos do seu corpo, como se fosse uma bicicleta, ele não se enferruje, ele fique ativo, sua mente fique ativa, o seu raciocínio fique ativo. Então, veja, gente, a vida, ela é injusta. E nesse momento, a OAB, principalmente desse ano, né, muitos podem estar pensando como a vida é injusta, porque bem na minha OAB está acontecendo tudo isso. E isso é uma verdade. Só que o fato que a gente precisa se atentar é que a vida é injusta mesmo. E isso é um fato. Mas não é porque a vida é injusta que significa que eu vou aceitar ela dessa forma e simplesmente vou me entregar. Veja, sempre vão haver pessoas com mais potencialidades que você, no seguinte sentido: que vão ter mais influência, que vão ter mais dinheiro, que vão ter mais oportunidade, né? Que vão ter uma vida diferente, que vão ter mais tempo, que vão ter mais possibilidades. Sempre vai acontecer. Mas
Isso não significa que você vai ter que ficar passivo diante disso, porque nós estamos aqui, principalmente o povo do direito, para fazermos justiça, no meio de tanta injustiça que existe. Tudo isso, todas essas diferenças que a gente tem, que a gente vê, e que você na situação de agora talvez esteja se comparando demais com pessoas, né? Se atentando demais a comparações, principalmente na internet, que a internet ajuda muito a comparações errôneas. Ou não. A internet é uma grande ilusão, na verdade, né? Você muitas vezes olha só aquela pessoa, mas você não sabe por trás do que ela passou. E aí eu vou dar uma puxada aqui para quem conversa com amigos ou colegas ou chefes sobre o exame de ordem. É muito fácil eu falar que eu passei no exame de ordem depois que eu já passei. É muito fácil eu falar que passei no exame de ordem, que foi tranquilo, se já passaram assim milhões de anos. É muito fácil eu falar que estou numa outra posição se eu nem me lembro daquilo que me fez sofrer, do que eu realmente senti. Então você precisa ouvir você e fazer o trato com você mesmo, de fazer o mínimo por dia. Você não precisa estar no melhor cursinho, você não precisa ter o melhor livro, você não precisa ter o melhor papel nem a melhor caneta, mas você precisa ter o seu melhor e ter o seu melhor vademecum. E o melhor vademecum é aquele que você escolheu. E ele vai ser o melhor se você manusear o vademecum, se você conhecer ele de verdade. Então, por favor, gente, não se apoie nos outros. Veja, existe uma diferença, eu achei extremamente importante, entre culpa e responsabilidade. Muita gente está com medo porque está sentindo culpa, porque acha que poderia ter feito melhor. Veja, você não tem culpa de muitas coisas. Você não tem culpa de muitas coisas que vem acontecendo agora. E não adianta você ficar nesse ciclo da culpa para justificar o que ainda nem aconteceu, eventualmente você não passar na OAB ou não fazer a prova. Culpa não é um bom companheiro quando ela é pura e simples, mas ela é legal quando ela nos modifica. Aí vale a pena sentir essa dor. Mas a diferença entre culpa e responsabilidade é que na responsabilidade, eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Eu não vou ficar preso na culpa que me deixa estagnado, me deixa preso, me deixa congelado. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. E vou em frente. Mesmo ouvindo muitas pessoas falando que eu não vou conseguir, que não é a hora, que talvez o momento não seja propício, que eu não estudei o suficiente, que eu enrolei demais. Tem um mês pela frente. E nesse um mês dá pra fazer muita coisa. Bom, essas eram as minhas palavras de hoje e eu vou fazer um convite para você. Todos os dias eu venho colocando uma aulinha ao vivo relacionada ao domínio do vademecum. E se você quiser, entra lá no meu YouTube, professora Gisele Lenzi, e acompanha. Faz o seu treininho, você vai ver, cada dia você vai ficar mais forte e mais perto da sua carteira de ordem. Pode ter certeza. Então, lembra, passividade é destrutiva. Atividade é a palavra de ordem. Tchau, tchau.